Boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos quem está a entrar, muito boa tarde. Então, vim aqui de surpresa, não é? Deus colocou uma mensagem para partilhar ao vosso coração e eu quero primeiro, sejam bem-vindos quem está a entrar. Digam-me só, a música está muito alta. Eu creio que não é? Porque eu também não consigo falar ao mesmo tempo que a música muito alta, porque eu não gosto de falar, o meu tom, eu tenho uma voz muito grave e se eu falo mais alto que a música eu fica muito grosso, quase que fura os tímpanos, então creio que está bom, não é? Baixei um pouquinho. Vocês não vos faz confusão, mas faz-me confusão a mim porque esforço muito. Então, eu quero orar por você que está aqui comigo, para quem vai ouvir depois esta mensagem, que tem o título que eu coloquei aqui, Revolução do Amor. Revolução do Amor. Você sabe que Deus é o verdadeiro amor, então Deus, Ele é muito bom. Eu quero falar da bondade dEle, eu quero falar da misericórdia dEle, tudo em apenas um livro. Então vá compartilhando aí com outras pessoas, eu vou orar aqui pela vossa vida. Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui comigo, eu quero agradecer pela sua bondade, que o Senhor possa me dar graça para ministrar esta palavra e que este propósito de revolução do amor venha realmente curar os corações que estão feridos, que estão magoados, que venha trazer curas, que venha trazer libertação, que venha trazer um alinhamento com a verdade. Que todo o espírito imundo, eu já repreendo em nome do Senhor Jesus todos os demónios, todos os espíritos imundos que vêm para tentar roubar as palavras preciosas do coração dos seus filhos e das suas filhas, que cada pessoa possa ser restaurada na fé, possa ser abençoado em nome de Jesus e abençoada, e que a presença do Senhor esteja aqui, você sinta a glória de Deus aí, sinta o Espírito Santo de Deus a tocar você e você se envolva neste amor consolador. Você sabe que o Espírito Santo de Deus é consolador e o que é que o consolo faz? Ele ama, ele acolhe, amém? Então, Deus colocou esta mensagem no meu coração, onde vamos estar aqui a estudar o livro de Gálatas, não estudar de uma forma como se estivéssemos a ler uma enciclopédia, a ler um jornal, a ler um livro, não tem a ver com isso. Vamos estudar acerca do amor, sejam bem-vindos quem está a entrar, é isso que vamos fazer, foi isso que Deus colocou no meu coração para estudarmos juntos o livro de Gálatas. Então, eu vou estar durante uns dias, orem por mim, estejam aqui comigo porque eu vou estar a trazer um estudo de Gálatas. Eu não sei se vão ser 5 dias, 5, 4, 6, não sei. Amanhã eu confirmo, se Deus quiser. Então, hoje vamos ler aqui o capítulo 1 de Gálatas e Deus tocou muito nesta parte do amor. Porquê que Deus tocou muito nesta parte do amor? Porque diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Então, você repara que guerras se estão a levantar e a maior parte de guerras é por causa de religião, religiosidade. Então, isto é um tempo onde nós que cremos no amor temos que estar unidos. O amor tem que se unir, ou seja, os filhos e as filhas de Deus têm que se levantar em união. Não pode ser para brigar por títulos, por honra, por dons, por talentos, por guerras. Porque está num tempo, eu não sei se você já reparou, mas até quem não crê em Jesus sente qualquer coisa diferente no ar, e realmente está há qualquer coisa realmente diferente no ar. Há muitas pessoas que chamam de energia, mas são os tempos proféticos. Então a arma com que nós podemos resistir a este tempo é a arma do amor, porque diz que aqueles que permanecerem firmes no amor, não é? Aqueles que diz que o amor muitos se esfriará. Sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Eu não compartilho com muita gente, é sempre o meu hábito, eu não ligo muito, eu agradeço por quem está, quem compartilha. O importante é quem está a ser abençoado. Então, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, mas quem permanecer firme, esse tem uma recompensa. Então, aqui no livro de Gálatas 1 diz o seguinte, e repare, guerras, é por causa do amor, de falta de revelação disto. Então esta palavra aqui do livro de Gálatas, se você estiver comigo,
você vai ser liberto de muitas cadeias, de religiosidade, de enganos que você tem ouvido aí. Então isto é quase terapêutico. Este livro Gálatas chega a ser terapêutico, porque nós, até para trabalharmos, para a nossa profissão, nós temos que ter amor com a nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos, com a igreja, com a nossa empresa, com o nosso laboratório, com o nosso salão, com o nosso empregado, com a nossa cozinha. Faça tudo com amor. O amor é a arma mais poderosa que pode haver. No livro de Cantares de Salomão fala que o amor é mais forte que a morte. Então a morte não pode resistir ao amor. O amor tira uma multidão de pecados. Então eu poderia falar muita coisa acerca do amor, mas o amor vence as guerras. Então onde não há amor, há guerra, há confusão. Então eu vou ensinar você a usar a arma do amor. Eu quero aqui falar do livro de Gálatas. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo era aquele que se voltava contra a igreja. Ele era contra a igreja, ele era anticristo. Ele se podia dizer que era o anticristo porque ele não deixava ninguém falar de Cristo. Ele contribuía para que as pessoas sejam bem-vindos quem está a entrar, ele contribuía para o apedrejamento das pessoas. E você veja, eu vejo um amor de Deus na vida dele, porque o Senhor Jesus foi lá resgatá-lo e toda a gente dizia, não, mas isto aqui é contra a igreja. Mas quando Deus ama uma pessoa, ele não vai olhar para o seu passado, ele não vai olhar para aquilo que você fez. Então ele foi lá buscar o apóstolo Paulo quando Ananias foi para cumprir e ele disse, não, este aqui é meu escolhido, fui eu que escolhi. Quando Deus escolhe alguém, ele escolheu as pessoas que estão aqui comigo neste momento. Ele escolheu você e ele não se importa com aquilo que você fez no seu passado. Mas ele não quer que você viva uma vida de religiosidade. Ele quer que você seja tocado por este amor, porque não é uma religião. Por exemplo, eu dou-lhe o exemplo da minha vida. Eu conheci Jesus, falaram a mim, ministraram acerca de Jesus para mim e falaram do amor. E foi esse amor que me libertou. Foi um encontro que eu tive com a presença de Deus que me libertou. Mas houve ali uma fase muito inicial na minha vida de cristã que era muito opresso. Só falavam era de leis e de que tinha que fazer isto, que não podia fazer aquilo e que o não sei o que atacava, ou seja, era uma prática religiosa tão opressora. Beijinhos, Deus te abençoe, olha, tu és uma pessoa escolhida por Deus, eu agradeço a Deus pela tua vida. Então, que Deus continue a abençoar a tua vida, a tua família e a tua profissão, continuas a prosperar e a ter sucesso, todos os que estão aqui comigo, todos os que vão ouvir depois. Então o amor não foi religião, ou seja, houve ali uma prática de ensinamentos religiosos que dava medo, aquilo era assustador e isso afasta as pessoas de Jesus. Não é isso que Deus tem para nós. Por isso é que Deus escolheu o apóstolo Paulo para dar exemplos que ele não escolhe por aquilo que nós fazemos de bom. Amém. Então, não é por aquilo que eu faço, não é por muito boazinha que eu sou, mas quando eu recebo um amor, quando eu me sinto amada, o amor flui naturalmente de mim. Eu não preciso de fazer coisas fortes, radicais para alcançar o amor de Deus. Eu tenho que ter o meu coração aberto para receber o amor de Deus. E é nisto que está a dificuldade. É que muita gente não tem o coração aberto para receber realmente Deus e o amor de Deus. Então eu vou aqui praticar. Vou praticar, amém, vou praticar a palavra, vou aqui ver um bocadinho. Isto não é vinho, atenção, isto é chá. Isto é chá de... Eu gosto muito de falar, vocês não gostam de chá. Este é chá não é de cabelos, é de barbas de milho. Chá de barbas de milho é bom para limpar os rins, bexiga, é bom. Os chás fazem bem. Então, aqui diz assim, Gálatas 1, diz assim, eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, preste bem atenção ao que eu estou a ler aqui. Eu, Paulo, em nome do Senhor Jesus, eu sinto aqui uma opressão e em nome do Senhor Jesus eu já repreendo toda esta opressão, repreendo todos os demónios, todo o espírito imundo aqui deste momento. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está a atrapalhar aqui, eu repreendo agora em nome de Jesus, todo o mal. Estas coisas nós temos que estar atentos às vezes, porque às vezes há coisas que tentam roubar
a palavra e a palavra como vem abençoar a sua vida. Há momentos às vezes que o enganador ataca. Então, aqui Gálatas 1, continuando, eu Paulo apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas nem por alguma autoridade humana. Então repara aqui, o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus vivo. Este encontro que ele teve com Jesus, este chamado que ele teve de Jesus, foi com Jesus depois dele já ter morrido, depois dele ressuscitar. Então ele diz assim, porque isto é as cartas de Paulo a Gálatas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então aqui você entende com clareza que ele foi chamado por Jesus já depois de haver a ressurreição. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Então é nestes detalhes que eu quero que você mergulhe, que você entenda o que é que Deus quer para si. E por isso aqui no livro de Gálatas você vai receber revelações profundas de quanto Deus ama a sua vida. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Graça e paz. O que é graça? É favor. E é o que eu oro pela sua vida. Você receba graça e paz da parte de Deus. Deixa-me aqui... ok. A internet às vezes parece que cai. Então, receba graça e paz. Graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mau. A fim de resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Então, nunca pense que o que Deus está a fazer na Terra, que o que está a acontecer é surpresa para Deus. Nada surpreende a Deus. Deus já espera tudo do homem. Deus sempre foi bom desde o início e o homem traiu logo de início, não é? Lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva para serem um casal perfeito, tinham tudo para ser perfeitos, mas decidiram ouvir o enganador, não é? Então Deus não se surpreende com nada, mas Deus sempre tem um plano, como eu sempre digo, Deus tem um escape. E Ele aqui diz que Ele havia planejado toda a glória a Deus para todo o sempre. Amém. Isto é as saudações da carta, o início da carta, o que ele está a escrever para eles. É como você já escreve uma carta e você diz: olá meu amigo, como estás? Espero que estejam bem, por aqui está tudo bem, que Deus te abençoe, tudo mais. Como é que você inicia uma carta? Agora aqui continuando, agora aqui mergulhando mesmo no centro da mensagem. Admiro-me, que isto aqui era a mensagem que ele queria partilhar com as pessoas e é esta mensagem que ele quer, que eu quero também que você entenda, esta mensagem que eu quero que você entenda com esta partilha aqui, com esta revolução do amor. Ele diz assim, é aqui que está uma grande revelação que pouca gente, e eu oro em nome do Senhor Jesus, que os olhos do seu entendimento sejam abertos, iluminados, para que você receba esta verdade. Porque quando você recebe esta verdade, você já não é mais enganado pelo enganador, mas ela tem que ficar impregnada aí no seu coração. Diz assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Eu vou repetir. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Então, assim como Paulo foi chamado pela graça, estes também tinham sido chamados pela graça de Cristo. É um favor imerecido. Pela graça é porque não tinham feito nada para serem alcançados, para terem os seus pecados perdoados, não andaram de joelhos a lado nenhum, não tiveram que pagar nada, não tiveram que fazer ofertas, não tiveram que comprar a salvação, não tiveram que fazer nenhum sacrifício, foi a graça. Então aqui Paulo está admirado, o porquê que eles estavam afastados de uma graça maravilhosa, da qual eles não tinham feito nada, eles tinham os pecados perdoados, tinham a salvação. Muita gente acha que isto é muito simples, porque gosta de acrescentar um fermentezinho. A palavra é simples, sim, é simples.
E é na simplicidade das coisas de Deus que está o grande poder. O grande poder de Deus está nas coisas simples. As pessoas pensam que é no exorbitante, que é no esforço, que é no poder, que é no fogo. Sim, isto é uma mensagem que vem como fogo, sim. A palavra de Deus é espírito e é vida, ela é viva e eficaz. Mas só que aquilo está a trazer um alerta, porque e você já vai entender a gravidade da situação. É como se houvesse uma ingratidão às vezes das pessoas e uma tendência que toda a gente, ninguém está imune, inclusive eu. Nós temos que ter muito cuidado com isto, por isso é que eu estou a partilhar este livro aqui, que é para realinhar, para ajustar você com a verdade. Vou continuando, vocês estão seguindo um caminho diferente, que me faz passar, que se faz passar pelas boas novas, ou seja, o que é as boas novas? O que é que são as boas novas? O que é o Evangelho? O Evangelho significa a vinda de Jesus para salvar os pecadores. O que é que ficou lá na cruz? Maldições, miséria, pobreza, a morte, o pecado, ficou lá na cruz do Calvário. Boas novas. Ei, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar enfermos, expulsar demónios, consolar os que choram. Boas novas. Então, boas novas são boas notícias. Eu não posso vir com uma má notícia da parte de Deus para si. A não ser que seja um aviso. Mas aqui isto no caso é um aviso. Porque Deus dá algo bom às pessoas. Porque é que as pessoas jogam fora? E vão tentar fazer uma coisa pela sua força que não vai dar a lado nenhum. Então, ele diz assim, vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. E o que é que seria isto que não eram as boas novas de maneira nenhuma? Estão sendo perturbados, olha aqui, preste bem atenção ao que eu lhe vou dizer. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem, aqueles que está a falar de pessoas, ou seja, eles estão a ser perturbados por pessoas que distorcem deliberadamente, ou seja, de livre vontade, conscientemente, à grande e à francesa, como se diz, as boas novas de Cristo, ou seja, estão a distorcer o Evangelho, as boas novas de Cristo. Talvez a dizer que Jesus realmente, o que ele tinha feito na cruz não era o suficiente, que é necessário mais qualquer coisa, ou seja, tirar o valor do sangue poderoso. E eu tenho-lhe a dizer, olha, isto é uma palavra de conhecimento que Deus está a colocar no meu coração. Quando alguém não entende este valor, a pessoa pode chamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, há pessoas que estão em batalhas incríveis na sua vida, porque deixaram de lado o sangue. Isto é deixar o sangue de Jesus de lado. Deixar a graça de Jesus de lado é tirar a eficácia do sangue, porque tudo está também dentro da sua cabeça, da forma como você imagina. Se você imagina que o que Jesus fez na cruz não perdoou os seus pecados, que você está constantemente debaixo de maldição, se você traz estas coisas acusadoras para si mesmo, e é o inimigo, às vezes, o inimigo não, o acusador, o enganador, coloca isso dentro da sua cabeça. Você pode sempre chamar o sangue, pode pedir, Deus, coloca o teu sangue sobre a minha mente, coloca o teu sangue, mas quando você não tem a certeza da eficácia e do poder daquilo que ele fez na cruz, porque desqualifica isso não tem eficácia nenhuma, não faz nada, e você vai estar sempre com esses pensamentos. Revolução do amor, seja alcançado pelo amor. Então, diz assim, que seja amaldiçoado. Isto é uma palavra pesadona, eu sei que é uma palavra pesadona, mas é necessário que os olhos espirituais sejam abertos com ela. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu. Olha aqui. Que seja amaldiçoado, ou seja, ele está-se a colocar na primeira pessoa, juntamente com pessoas que estão já a mudar a mentalidade ao lado dele, e isto é um posicionamento também de intercessor, é um posicionamento de apóstolo, responsável pelo Evangelho, uma pessoa que ama a Deus, tenta ajudar os outros, mas não é com coisas que vêm da sua cabeça, é com a verdade da palavra. Para mim, uma pessoa que vem às vezes, não sei para quem é que Deus está a falar isto,
Às vezes há pessoas que vêm com coisas, ai, eu senti no meu coração, Deus disse-me isto acerca disso. E quando eu vou consultar a Deus e pergunto a Deus, Deus, realmente foi o Senhor que falou isto a essa pessoa, porque eu sinto no meu coração, só que eu não quero negar a profecia. E quando alguém lança uma profecia para a sua vida, a Bíblia diz que você deve testar as profecias, elas têm que... E quando Deus me disse, não fui eu que falei com essa pessoa, não fui eu. E há muita gente que usa o nome de Deus, o nome de Deus para dizer, Deus me disse isto, Deus me disse isto. Às vezes usam isso para manipular as pessoas, às vezes usam, Deus me disse isso. Então tenha muito cuidado com o Deus me disse para te falar isto. Leve sempre as profecias, analise sempre diante de Deus se realmente foi Deus que disse àquela pessoa. Porque você, quando sente um peso, e eu até falo que recentemente veio uma pessoa como Deus disse-me isto, Deus disse, e insistência. Eu fui consultar a Deus e Deus disse, eu não disse nada a essa pessoa. Eu não disse nada a essa pessoa. E eu, bem, mas isto então é preciso, eu repreendo em nome de Jesus. Então, você tem que ter muito cuidado. Então, e não sei para que é que Deus falou isto, mas eu sei que Deus falou ao coração de alguém. Então aqui o apóstolo Paulo traz uma palavra, que é um pouco pesada, mas é muito libertadora. Diz assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, ou seja, boas novas é boas notícias, é eu estar a trazer boas notícias que vão libertar você, vão abençoar você. Anunciar boas notícias diferentes das que nós anunciamos. Repito o que disse antes. E eu gosto muito quando alguma coisa é repetida várias vezes na Bíblia. É sinal que Deus quer firmar essa palavra no nosso coração. Quando a Bíblia fala 365 vezes, não temas, é porque a pessoa todos os dias tem tendência a ter medo de alguma coisa. Então não temas, é porque é necessário você todos os dias ser forte e ser corajoso. E aqui ele repete o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Então, que seja amaldiçoado. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas é um aviso, porque Jesus é suficiente, o amor de Jesus, isto custa, muita gente custa a entender esta simplicidade. É o suficiente, é o poder do amor que revoluciona. É o amor, se a pessoa não tem a revelação deste amor em profundidade, a pessoa vai viver uma religiosidade. A pessoa não conhece a Jesus. Acaso estou tentando conquistar, e esta frase aqui é uma das que eu mais gosto da Bíblia. E olha, por acaso foi esta frase que quando a pessoa disse-me que Deus estava a falar através dela para mim, ou dele, não importa, foi esta frase que veio ao meu coração. Acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Eu hoje mergulhei neste versículo muito tempo mesmo. Em especial nesta parte, se eu quiser agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. Então há aqui uma revelação profunda, há aqui um tesouro. Ou seja, ou eu escolho agradar as pessoas, ou eu sirvo a Cristo. Ou eu escolho, preste bem atenção, vou repetir, se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Servo de Cristo é servir a Cristo, é ser discípulo de Cristo, é seguir os passos de Jesus. E isso não agrada a muita gente. Então, ele fez uma escolha, o apóstolo Paulo fez a escolha dele. Pelo mim está-me a caber partilhar esta mensagem consigo, e você faz com ela o que quiser. Eu sei que você está a ser abençoado, com certeza, e abençoada. Então, ele aqui não quer dizer que tenha que tratar mal as pessoas, porque Jesus nunca tratou mal ninguém. Você vê Jesus a tratar mal alguém? Não. Então, servir a Cristo, Ele chamou-nos para ser igual a Ele. Jesus era sempre cheio de compaixão, sempre pronto para curar, para libertar, tinha sempre palavras de vida, tinha sempre conselhos, super amoroso, sempre pronto para abraçar a prostituta ou doente, para sentar na mesa dos leprosos, para ir expulsar demónios, sempre disponível, ainda quando ele estava cansado, ia lá orar, afastava-se porque precisava orar, as multidões atrás dele, as multidões seguiam, ele ainda se preocupava, eles estão com fome. Então, ele era preocupado com as pessoas. Por isso, este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Acaso estou eu a tentar conquistar a aprovação de pessoas? Agora, quando as pessoas, porquê é que ele está a dizer isto e porquê é que eu mergulhei muito nesta? Porque há muita gente
que para agradar pessoas, está a anular a mensagem verdadeira do amor de Jesus. Para agradar as pessoas, mudam a mensagem, mudam o texto da mensagem, acrescentam isto, acrescentam aquilo para agradar as pessoas e não estão, eu falo isto com muito amor, e não estão como servos de Cristo, não estão a servir a Cristo. Porque quando você tira Jesus de cena, não está a servir a Cristo, não está a servir a Cristo, está a servir, está talvez a colocar-se numa posição, a pessoa quer ser vista, quer ter mais seguidores, porque está a trazer uma mensagem diferente, então, mas não está a servir a Cristo, está a servir outro Deus qualquer, talvez o Deus do ego, o Deus do orgulho, não sei, eu também não sou ninguém, eu não venho para condenar, assim como Jesus eu não venho para condenar ninguém, eu venho para salvar. Então se eu sou seguidora de Jesus, eu uso a mesma frase. Então cada um faz o que quer, a mim cabe-me partilhar esta mensagem, porque muitas pessoas precisam de ser realinhadas com este amor, e há um grande poder neste amor. As pessoas pensam que é só no grito, é só na revelação, tudo é válido, os dons, os talentos, os ministérios, tudo é válido para Deus, tudo é precioso, tudo contribui, entende-se? Mas isto é a mensagem central. Essas coisas são acréscimos, é coisas que Jesus nos dá, mas há pessoas que estão a colocar essas coisas acima do amor. Acima do amor. E não pode ser. O amor é Jesus. O amor é que lança fora todo o medo. Não é o dom de interpretação de línguas que me tira o medo. Não é a palavra de conhecimento que me tira o medo. Porque não é os dons que me tiram o medo, não é o ministério que me tira o medo. É o amor que me tira o medo. Não é os dons que me dão caminho para a eternidade, não é o ministério que me dá caminho para a eternidade. É o amor de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Eu não o posso colocar de fora de uma mensagem. Então, isto parece quase a aula da escola dominical, mas é importante. Então, Deus colocou isto no meu coração e eu tenho que partilhar isto, porque pessoas precisam realmente ser libertas, pessoas estão aprisionadas em cadeias, aprisionadas em mentiras e enganos, e isso traz tanto peso para a sua alma. E Jesus disse: Vinde a mim que sou manso e humilde. Então Ele tem leveza para nós, Ele quer dar a você uma ligeireza nos pés como das corças, Ele quer que você voe alto como uma águia, Ele quer que você descanse nele, Ele quer que você confie nele. Ele vai abençoar a sua vida, Ele quer que você seja dirigido e dirigida por Ele. Permita que esta graça alcance o seu coração. Aqui diz assim: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Isto tem um pouco a ver com aquela mensagem que eu gravei há uns dias, que era mata o mal pela cabeça. Quando eu tive aquela experiência que eu vi, peraí, mas que mensagem é esta? Esta mensagem não tem nada de Deus, é só raciocínio humano, inteligência emocional. Como eu disse, eu estudei inteligência emocional, formei numa escola de inteligência emocional, psicanálise, coach, PNL, fiz vários cursos, mas digo que tanta formação não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não posso misturar as duas coisas, eu posso usar um pouquinho da sabedoria, mas eu não vou aplicar aqui uma técnica de manipulação onde não está Jesus, entende? Então, o poder e a graça de Deus, Ele capacitou Pedro, por exemplo. Pedro era um pescador. Como é que as pessoas olharam para ele e viram: então, mas este homem agora está a falar desta maneira? Um homem que não sabia quase falar? Então, esta graça, este amor, é o Espírito Santo que alcança a pessoa e transforma pessoas simples em grandes pessoas, coloca pessoas simples em lugares de reis. É este amor, é esta graça. Não é o meu intelecto, não é a minha sabedoria, não é os meus cursos, não é os meus títulos, não é nada que haja em mim que pode comprar esta graça. É o poder dele. Eu sinto aqui a unção do Espírito, eu sinto aqui a presença de Deus, eu sinto aqui a graça de Deus. Então, quero que vocês, a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Agora você vai me dizer porque as pessoas dizem assim, porque as pessoas quando ouvem só isto pensam que não há poder. O que é que foi feito através de Paulo? As roupas de Paulo, os lenços de Paulo curavam pessoas.
pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, acontecia milhares e milhares de curas e libertações. Então o poder do Evangelho é o suficiente para haver milagres. Havia milagres, havia maravilhas, havia coisas sobrenaturais a acontecerem através da vida de Paulo. Então é isto que eu quero, é esta mentalidade que eu quero que seja quebrada, porque as pessoas ouvem esta mensagem simples e pensam que isto não tem poder. Então Paulo não tinha poder, o apóstolo Paulo não tinha poder. O apóstolo Paulo não tinha poder. O que é que aconteceu quando ele foi picado por uma víbora? Aquilo fez lá uma coisa? Não fez nada, ganhou uma ilha inteira para Jesus. As viagens de missionários de Paulo eram uma aventura, mas a graça de Deus e a presença de Deus estava com ele. Então, ele diz aqui, não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim, ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, há pessoas que lhes custa-lhes muito a acreditar que Deus fala ao coração da pessoa, pessoas que sofrem de religiosidade, pessoas que são muito religiosas, custa-lhes a acreditar que Deus pode trazer fala diretamente com os seus filhos e com as suas filhas. Mas tenho a dizer que fala mesmo, fala com os seus filhos e com as suas filhas, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida das pessoas e as pessoas têm um relacionamento com Deus. Você sim deve ter conselheiros sábios, pessoas sábias a andarem consigo. Sim, você tem que ter pessoas que caminham consigo, que oram consigo. Você deve ter pessoas a orar junto consigo. Sim, você deve. Só que você tem que ter o seu relacionamento com Deus e você tem que ouvir a voz de Deus. E era isto que também fazia muita confusão. Talvez para eles o facto de Paulo ter tido um encontro real com Deus e ter sido ministrado pelo próprio Deus. Então recebeu a unção, não veio ninguém com um chifre, eu não tenho nada contra isso, porque também já em outros tempos também passei por isso, foi feito a mim, mas não tem nada a ver, não é isso. Então, e foi o próprio Deus que tocou a vida de Paulo, é o próprio Deus. Então aqui continuando, vocês sabiam quando eu seguia a religião judaica, ele aqui fala da religião, ele sabia que era uma religião que ele seguia, como perseguia com violência a Igreja de Deus. E eu acho aqui incrível o facto dele reconhecer o erro dele, e é isso que nós às vezes também temos que ser vulneráveis diante de Deus, reconhecer o nosso erro. E eu creio que ele quando falava deste assunto era com arrependimento. Porque Deus o levantou e eu creio que Deus, por exemplo, no sítio onde você foi muito magoado, muito ferido, onde você pecou, eu creio, isto falo pelo Espírito Santo de Deus, que é onde você vai ser mais usado para curar pessoas. Quando essa ferida é curada, quando esse mal é cessado, por exemplo, eu agora estava a falar aqui da situação do óleo, você não tem noção quando eu não conhecia a Jesus, eu também perseguia, também era assim com Paulo, não conhecia, eu lembro perfeitamente de eu vou partilhar aqui isto convosco que chega a ser até engraçado. Eu tinha um emprego, isto já foi há mais de, foi há 18 anos, creio que sim, 18 anos, sim, 18 anos, creio que sim, 18 anos. Lembro perfeitamente de estar numa empresa e ver lá um rapaz que eu acho que ele era pastor, e pelo menos eu conheci-o revi-o mais tarde, sendo ele pastor. E eu lembro-me de ir visitar de ir visitar o lugar, não, eu era uma pessoa muito zombava das coisas de Deus, e quando ele chegava a falar de Jesus eu dizia, sai lá, e quando ele vinha com óleo, eu disse, ele dizia que eu tinha que me ungir com óleo, que é para me expulsar eu dizia, olha, mete o óleo, pronto, era assim um deboche que eu fazia contra a pessoa. E lembro-me que para aí há uns 9 anos atrás, lembro-me de ir ministrar uma igreja e tinha sido um casal dos pastores e ele era um dos pastores auxiliares, e quando ele me viu entrar para ministrar ficou assim, como quem diz, bom, esta mulher aqui era uma zombadora, mas foi porque ele deve ter orado por mim, e então eu digo, nunca desista de orar pelas pessoas, você não sabe aquilo que elas vão ser mais à frente, talvez. E veja, às vezes aquela pessoa que nega é uma pessoa que vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus mais tarde, amém? Então,
E ele diz assim: não me dia esforços para destruí-la, não me dia esforços, superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Então, o que é que, quando eu no início estava a falar que muita gente se mata por causa da religião, era o que acontecia também neste tempo. Agora, você vê pessoas a matarem-se por causa da religião. Porquê? Porque são muito zelosos pelas tradições. São muito zelosos pelas tradições. Jesus nunca manda matar ninguém. Jesus não manda ninguém. O mandamento de Jesus, qual é que é o mandamento que cumpre todos eles? É: amarás o próximo como a ti, amarás o teu Deus todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Isto é a revolução do amor. Em toda essa lei, em todo esse mandamento, nesse mandamento de Jesus, se baseia todas as leis. Porque você, cumprindo esse, amando a Deus acima de todas as coisas, o que é amar a Deus? Você é amar a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E também é profundo você entender o que é amar a Deus de todo o seu coração. Você vai ter que tirar os ídolos, você vai ter que tirar a religiosidade, você vai ter que tirar o orgulho, a soberba, vai ter que ir tirando essas coisas, esses lixos emocionais, esses pensamentos negativos, todas essas crenças que têm limitado você ter uma intimidade com Deus porque talvez você ouviu coisas contrárias. Então eu creio que aqui na vida de Paulo, enquanto ele esteve ali fechado aqueles 3 dias, ele deve ter sido bem ministrado, com força acerca do erro dele. Então é uma coisa que só num relacionamento com o Espírito Santo de Deus e você abrindo o seu coração e pedindo a Ele para lhe revelar o que é que precisa de sair do seu coração, é que você pode entender o que é que precisa de sair daí dentro de si. Mas isso é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Ele. E à medida que esses lixos vão saindo, você vai tendo mais espaço para se encher da palavra. Entende? Porque se você aceitar Jesus, deixa-me aqui dar um exemplo, você aceita a graça de Jesus, mas tem era o meu caso, como não cresci com pai, ao início para mim foi difícil entender Deus como pai. Entende-se? Então havia ali uma crença que com o passar do tempo, mas lá está, o Espírito Santo de Deus no tempo dele, ele faz todas as coisas. Você vai me perguntar se eu fiz algum esforço para isso, para que essa crença mudasse? Não, eu creio que Deus vai sempre enviando uma palavra daqui e dali, vai falando ao seu coração, vai lhe mostrando muito claramente o porquê de certas e determinadas atitudes erradas que você faz com as pessoas, faz consigo mesmo, faz com a sua família. Então Deus vai lhe mostrando e você vê, aqui há um problema. Isso foi uma grande obra, como costumam dizer, porque eu demorei algum tempo para entender isso, porque também não tinha sido ensinada acerca disso. Eu tinha sido ministrada por muita religiosidade, mas não acerca de paternidade. Mas graças a Deus que o Senhor trouxe essa verdade, essa realidade ao meu coração e tive bons mentores, boas pessoas, e eu profetizo na sua vida que você tenha ministros de verdade, ministros de uma nova aliança, pessoas verdadeiras, pessoas amorosas, pessoas fiéis a Deus, pessoas tementes a Deus, verdadeiros profetas de Deus na sua vida. Eu profetizo na sua vida que você tenha filhos de Deus, bons pastores, bons líderes, bons apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Eu acredito, sim, isso é válido também, está escrito. Amém? Então, ele era muito zeloso por essas tradições. Eu já estou quase a acabar. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Então, isto é profundo. Deus escolheu você ainda antes de você nascer. Não foi por seu mérito, não foi porque você estudou muito. Paulo era um homem estudioso, ele por acaso foi um homem que estudou muito, deve ter sido dos mais estudiosos. Ele estudou, tinha línguas, tudo, ele era muito inteligente mesmo. Mas ele até disse aqui que não era o raciocínio humano, ele colocava de lado o raciocínio dele humano e se permitia ser só conduzido pelo poder e pela graça de Deus.
Então, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Ele sabe que o chamado, e que você saiba que o seu chamado, o que muita gente está confundida, existe outra palavra, até ajudem-me. Há muita gente que está iludrada, sim, olha, foi essa palavra que veio ao meu coração, enganado, que pensa que o chamado veio por mérito, veio porque estudou muito. Não, o chamado é por graça, é a graça de Deus que alcançou. Ele não merecia, o apóstolo Paulo, como eu não merecia e como muita gente não merece. Mas o erro de muita gente é pensar que ele merece o lugar, a posição, o ministério, o local que Deus o colocou, o local que está, que eu mereci. Apesar de você deve ser zeloso, sim, com tudo aquilo que faz, deve fazer tudo com amor, para os homens como se fosse para Deus, não é? E a glória de Deus tem que se manifestar através da sua vida. Mas ele tinha esta consciência, foi do agrado dele revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Então ele foi chamado para falar aos gentios, àqueles que ainda não conheciam nada de Deus. Foi do agrado dele, Deus agradou-se, a graça de Deus veio sobre ele. Então eu creio que Deus tem um povo para si, para o qual você foi chamado e foi chamada. Você foi chamado e foi chamada para um povo em específico para você ministrar esta graça maravilhosa. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Isto aqui é muito maravilhoso e muito poderoso. Eu quando estava a ler isto hoje lembrou-me perfeitamente de Noé. Quando Noé foi chamado diretamente por Deus, porque muito engano anda aí na religião, que diz que tem que ser o homem a chamar você, que é o homem que escolhe você, que é o homem que vai ter consigo, porque o profeta Samuel foi em direção a Davi e porque Deus falou com Samuel para ir chamar Davi e tudo mais, e porque o Eliseu tem que seguir o Elias, ou o Elias tem que seguir, o Eliseu tem que seguir o Elias. Então usa-se muita coisa, mas coloca-se. E muitas dessas pessoas que pregam isso ainda não tiveram a revelação disto. E isto não é só no Novo Testamento. O próprio Noé foi chamado para construir uma arca, chamado diretamente por Deus. Por Deus. Por Deus. Eu sei que você tem que ter pessoas consigo, você deve ter conselheiros, sim, mas quando é diretamente Deus que fala consigo, você não pode estar em desobediência. Olha aqui, eu já passei por isso. Deus já mandou fazer coisas diretamente a mim. E há muito tempo atrás eu passei por uma prova assim muito grande. Olha, olha outro. Jonas, lembrei-me agora. Jonas, estive ali na boca do peixe ali um tempo até entender que Deus estava mesmo a falar comigo, que eu não precisava que ninguém me desse um recado. Entende? Então aqui o apóstolo Paulo, isto, ai, sério, sinto uma graça de Deus, um poder de Deus nesta mensagem. Então, diz assim, ai meu Deus, onde é que eu ia? Meu Deus, agora perdi-me. Para anunciar, quando isso aconteceu, tão pouco consultei ser humano algum. Ele não consultou, ele ouviu Deus a falar com ele e foi. E é isto que às vezes temos que fazer. Você ouve Deus a falar consigo diretamente, você até pode fazer como Gideão, você pode fazer prova com Deus. Você pode fazer prova com Deus, você é livre e é bom que você também tente discernir se a voz que ouviu realmente veio de Deus ou não. Não confunda. Eu profetizo discernimento de espíritos na sua vida, que você possa discernir os espíritos. Então, quando isso aconteceu, quando ele foi alcançado por esta graça, quando ele entendeu o propósito dele de vida, ele não consultou, ou seja, agora lembrei-me aqui de uma coisa, que há pessoas que pegam em tudo, ficam a pensar, peraí, aqui pegam em pontos, sim, Ananias, sim, há pessoas que pegam em tudo para vir, peraí, na parte teológica falta isto, sim, Ananias foi em direção a Paulo, sim, Ananias foi o condutor, mas só conduziu Paulo para ele ficar lá 3 dias fechado. Então ele de olhos fechados, ou ele ouviu diretamente a voz de Deus. E o que é que eu tenho a dizer? É que quando Paulo ouviu, ele sabia o propósito dele, ele não consultou ser humano algum, e muita gente se perde, quando vai pedir opinião àquele, vai pedir opinião ao outro, vai pedir opinião aqui e ali. Pessoas que vão
pedir muitas opiniões e depois ficam confusos porque vão ouvir diversas opiniões diferentes de pessoas que não ouviram a voz de Deus. Uma coisa é você ter o seu relacionamento com Deus e perguntar a Deus, fazer prova com Deus. E se Deus lhe disser que sim, você pode pedir oração. E eu creio que Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão orar por si, vão abençoar, e que a vontade de Deus é que vai prevalecer na sua vida. Porque você, se for com um coração sincero, de realmente viver a verdade, Deus não vai permitir que você caia no engano nem no laço. Ele sempre vai falar ao seu coração uma palavra. Ele fala, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele faz. Então, tão pouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Olha, ele nem sequer foi pedir conselho a Pedro, ao Tiago, aos que eram apóstolos antes dele, aqueles que andaram diretamente com Jesus. Eles chamam-os antes dele. Então, não era que ele não os honrasse, ele honrava-os. E olha aqui, você já vai entender isto. E isto aqui, isto que eu estou a partilhar não é uma mensagem que leve, é porque isto é um chamado apostólico. Peço desculpa, sim, chamado apostólico, dom ministerial apostólico. Sim. Então, em vez disso, o que é que ele fez? Ele não pediu conselho. Em vez disso, fui à Arábia, depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Então ele esteve ali, eu creio que ele esteve ali a desfrutar das histórias que eles tinham para contar com Jesus, das experiências dele, teve a aprender com eles, entende? Mas não pediu conselho, apenas seguiu, foi estar junto ali com os irmãos em Cristo também. O único outro apóstolo que vi, já tinha, afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, agora vou já acabar, que isto já é o último versículo. Depois disso fui às províncias da Síria, da Sicília, as igrejas em Cristo que estão na Judeia, ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Então, havia uma fé, é uma fé. É verdade. Havia uma fé que ele tentava destruir. Porquê? Porque Paulo não acreditava que Jesus tivesse ressuscitado e que ele perseguia as pessoas que acreditavam no nome de Jesus. É a religião judaica. E louvaram a Deus por minha causa. Então eles viram o testemunho, viram a diferença na vida de Paulo. E aqui termino. E louvaram a Deus por minha causa. Louvaram a Deus pela transformação que viram na vida dele. Louvaram a Deus pela devoção dele. Louvaram a Deus pela entrega dele. Louvaram a Deus pela transformação, pela graça, pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Como incrível! Como incrível! Eles viram, louvaram a Deus. Se eles louvaram é porque eles viram alguma coisa sobrenatural. Não era uma coisa assim tão suave, como muita gente descarta esta parte do Evangelho porque acha que é muito suave. Mas olha, eu sinto uma presença e uma glória aqui de Deus sobrenatural, porque é o Espírito da Verdade. E é este Espírito da Verdade que abençoa a sua vida. Amém? Eu termino aqui. Se Deus quiser, eu trago aqui amanhã o Gálatas 2. Sim, talvez amanhã. Sim, amanhã, pronto. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, trago aqui o Gálatas 2 para que você possa ser edificado e transformado neste propósito da revolução do amor. Então, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Amanhã vai ser mais curto. Vai ser mais curta a palavra. Eu hoje partilhei também aqui alguns testemunhos para que você entendesse também a graça de Deus na minha vida. Porque toda a gente tem uma história, toda a gente se foi alcançado pela graça, se todos os filhos de Deus, não é? Entenderam esta verdade, tem uma história de algo que Deus fez na vida deles, assim como alguém louva a Deus. Eu espero que sim, que alguém louva a Deus pela sua vida, pelo testemunho que você tem para contar. Eu sei que você tem testemunhos para contar. Você tem testemunhos para contar? Amém? Então eu vou terminar aqui. Paizinho querido, eu quero agradecer por cada vida que está aqui comigo. Quero agradecer por todos os que vão ouvir depois, Pai. Que a sua glória e a sua presença inunde cada coração com a sua paz, com a sua misericórdia, com o seu poder, e que o Espírito da Verdade venha sobre a vida de cada um, testificando desta verdade, que possa haver restauração, restituição, alinhamento com a verdade, para que o poder do Senhor esteja nos corações, que
cada um possa ser uma grande bênção, assim como Paulo virou uma bênção, cada um se sinta amado, se sinta perdoado, se sinta protegido pelo Senhor Jesus, que seja alcançado por esta graça, que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos, tirar a cegueira espiritual, toda a mentira, todo o engano. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, que todos os traumas religiosos sejam em nome do Senhor Jesus quebrados, e que cada pessoa, a minha oração é para que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus, um encontro real com a presença do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, tenham uma terça-feira maravilhosa.